E aí galera, tudo bem? O Outsider de hoje eu quero trazer um assunto aqui que é bem do momento atual que a gente está vivendo, bem do momento da pandemia, que é o declínio das grandes cidades americanas, né? Uma das coisas que mudou muito na minha cabeça quando eu saí do Brasil e vim aqui para os Estados Unidos é que no Brasil a gente tem o contrário, né? A gente tem as grandes metrópoles, onde acho que 55% das pessoas vivem hoje no Brasil nas grandes metrópoles, né? Ou o cara vive na grande São Paulo, na grande Rio, na grande BH, na grande Porto Alegre, assim por diante. E aí você tem um interiorzão do Brasil e você tem a área rural do Brasil, né, que são coisas bem distintas. Aqui nos Estados Unidos as coisas são bem diferentes. Você tem as grandes cidades, que na verdade não tem nenhuma cidade monstruosa. Se pegar nas 10 maiores cidades do mundo, acho que não tem nenhuma cidade americana. Eu acho que Los Angeles e Nova York são as maiores cidades americanas, e elas não são nem metade do que é, por exemplo, São Paulo ou Cidade do México, né? São muito menores. E assim que funciona nos Estados Unidos. Você tem algumas poucas grandes cidades, mas não são monstruosas como no resto do mundo. A maior parte da população americana vive ou no interior ou nos subúrbios das grandes cidades, né? E é diferente do que, por exemplo, uma área metropolitana, né? Uma área metropolitana é quando uma cidade ela não acaba, né? É tipo assim, acaba São Paulo, mas Osasco é uma rua que divide São Paulo de Osasco, né? É meio que vira uma coisa só, vira uma grande maçaroca. Isso é uma grande área metropolitana. Aqui não, você tem, por exemplo, São Francisco, uma cidade super pequena, 800 mil pessoas, e em volta de São Francisco você tem, por exemplo, Berkeley, que é atravessando a Bahia, você tem Oakland, aí você tem para baixo San Ramon, e assim você vai indo, você vai criando ali em volta, mas existem realmente divisões entre as cidades. Existe assim, a população acaba aqui, aí você tem quilômetros e quilômetros antes de começar outra cidade, que são as áreas suburbanas que a gente fala. E cada área suburbana é bem diferente, mesmo o climão, o jeito da cidade comparado com as outras cidades. E os Estados Unidos é assim. Então, o que está acontecendo agora com a pandemia é que essas grandes cidades, como por exemplo São Francisco, como por exemplo Los Angeles, como Nova York, que tem um custo de vida extremamente alto, porque o preço do metro quadrado é muito alto, mas você paga pelo benefício de viver numa grande cidade, como por exemplo ter acesso a grandes restaurantes, a cinema, a teatro, a grandes coisas, né? Você paga por isso, você paga para estar ali. Essas cidades, principalmente com o trabalho remoto agora da pandemia, elas estão tendo um declínio muito grande do valor dos imóveis. E o valor dos imóveis nessas grandes cidades é que realmente interferem em como essas cidades, têm receita, né, tem imposto, porque o imposto, grande parte do imposto da cidade é de consumo de bens ali, ou do valor de IPTU que essas residências pagam. Se essa residência está perdendo valor e ela vai ser vendida por menos do que foi vendido anteriormente, a cidade vai arrecadar menos dinheiro. A cidade arrecadando menos dinheiro, tem menos dinheiro na cidade para trazer como benefício. Então o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, em São Francisco, o preço médio dos imóveis já está caindo em torno de 15% a 20%. Nova York, mesma coisa. Los Angeles, a mesma coisa. Então a gente está vendo o declínio dessas cidades, dessas grandes cidades, e um maior aumento do valor médio das cidades no subúrbio. Então as pessoas querem agora morar em volta nos subúrbios, porque além de ser mais barato e a pessoa conseguir morar num lugar melhor, essas cidades no subúrbio geralmente têm escolas muito melhores do que na grande cidade, que também é o contrário do Brasil, né? No Brasil você tem que estar numa grande cidade para ter uma grande escola. Aqui é o contrário. As grandes escolas não estão nas grandes cidades, estão fora das grandes cidades. Então é muito interessante essa dinâmica que está acontecendo aqui de declínio das grandes cidades por favorecimento aos subúrbios ou alguns estados, né? Também estão crescendo mais do que outros estados por causa dessa grande mudança aqui. A pandemia, né? A pandemia mais o favorecimento do trabalho remoto vai acontecer na dinâmica social e a dinâmica econômica aqui dos Estados Unidos. Então a gente vai ver, na minha opinião, nos próximos 10, 20 anos, uma tendência muito grande dessas cidades não crescerem mais. Elas ficarem estagnadas ou até caírem, né? Eu não vejo, por exemplo, São Francisco chegar a ter 2, 3 milhões de pessoas, como provavelmente a gente pensava 20, 30 anos atrás. Provavelmente São Francisco vai ser a cidade de 800, 900 mil pessoas para sempre,
Nova York vai ficar também no mesmo limite, e todo o crescimento vai acontecer em volta dessas grandes cidades aqui nos Estados Unidos, que é exatamente o contrário do que a gente vê no Brasil, né? No Brasil é a concentração das grandes cidades, aqui é o contrário, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!